Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salva-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Amém. Olha só, esta é uma passagem bastante conhecida da palavra do Senhor. É uma fala de Jesus, onde ele faz um convite, ali aos seus discípulos e também à multidão. Um convite para segui-lo. Mas não é simplesmente segui-lo de qualquer forma. Ele estabelece alguns princípios. Ele diz: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É como se eu fizesse um convite a todos vocês, falasse assim: hoje nós vamos participar de uma partida de futebol. Quem quiser vir participar, estão todos convidados, mas tem que vir de chuteira, tem que vir de bermuda, não pode jogar de calça. É mais ou menos isso, Jesus, ele estabelece algumas regras. Quem quiser vir após mim, quem quiser seguir-me, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Existem alguns conceitos de Jesus para que nós possamos o seguir. E a primeira coisa que me chama a atenção, se você prestou atenção na leitura, Jesus, ele convoca a multidão, e juntamente ali com os seus discípulos, e ele fala aquilo para todos: se alguém quiser vir após mim. A gente vê que é um convite sem restrição. A primeira coisa que a gente tem que saber é que essa palavra de Jesus, ela também ecoa sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre os que estão ao nosso redor e sobre o mundo inteiro. Se alguém quiser vir após mim, que a gente não tenha insegurança de forma alguma. Será que Deus tem interesse na minha vida? Eu nasci num lar tão conturbado, eu não fui amado pelo meu pai, a minha mãe me deixou, ou eu sei lá qual foi o tipo de problema que eu enfrentei. Diante de Jesus, isso não é um problema. O que ele diz é: se alguém quiser vir após mim, a porta está aberta. O Evangelho é carregado de todos. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Jesus disse: e eu atrairei a todos a mim mesmo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, eu me sinto aqui com total liberdade de dizer que esse convite é para mim, é para você, e que você não desista dos seus, da sua família, pessoas que às vezes não se converteu, porque Deus, ele não muda. Quem vê a mim vê ao Pai, eu e o Pai somos um, e ele tem interesse na salvação de todo ser humano. Agora, por que é que a gente vê às vezes na Bíblia que parece que Deus, ele tem particularidades de escolher uma pessoa, ou parece que Deus, ele rejeita um grupo de pessoas?
A palavra do Senhor diz que Jesus ele pregava em parábolas porque ele não queria que algumas pessoas entendessem para que viessem a ser perdoados e viessem a ser salvos. Aí você fala assim, mas poxa, como é que existe uma contradição? Ele está convidando a todos, mas ele não quer que um grupo de pessoas venha a ser salvo. A gente vê Jesus dizendo que aquelas pessoas que tinham pecado contra o Espírito Santo não tinha mais perdão para a vida deles. No livro de Hebreus está escrito que é impossível Deus renovar pessoas para arrependimento se eles foram participantes do Espírito Santo, se eles provaram da boa palavra, dos poderes no mundo vindouro e caíram. É impossível Deus renovar essas pessoas para o arrependimento. Então, o que será? Paulo diz que existem alguns vasos que Deus ele suportou com muita paciência, com longanimidade, vasos destinados para a perdição, vasos de ira. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a causa primária, quando você vê essas coisas escritas na Bíblia, não é de Deus. Não é porque Deus, ele, dentro da barriga da mãe, ele confeccionou uma pessoa para a perdição. Jesus, ele disse que ele estava pregando em parábolas porque as pessoas que deveriam acolher o Messias estavam ouvindo de mau grado. Quando o escritor dos Hebreus disse que ele não renova para arrependimento, porque eles participaram daquele ambiente da graça e da fé, viram que de fato a operação era através do Espírito Santo de Deus, os feitos de Deus estavam sendo feitos no meio do povo, e eles estavam retrocedendo da fé. Era uma carta escrita aos Hebreus, voltando às antigas práticas do templo ao judaísmo. Então essas pessoas que botaram o pé, não se converteram, mas a chuva fina da graça de Deus caiu ao seu redor, eles viram que era verdade, ficou provado para eles que de fato era Deus que estava fazendo tudo aquilo, e eles negaram aquilo, retrocederam, não tem mais chance diante de Deus. O Deus que é bom, ele é bom, mas não é bonzinho. Então todas as vezes que a gente vê essas coisas, né, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Se você olhar o contexto, é que aquelas pessoas estavam rejeitando o convite de Deus, e existem critérios para Deus escolher. Sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. E todas as vezes que você vê, por exemplo, algumas pessoas sendo eleitas desde o ventre da mãe, como a gente vê Jeremias, como a gente vê o apóstolo Paulo, quando a gente vê João Batista, que foi separado do ventre dentro da sua mãe, não é porque Deus separou por conta deles, é porque essas pessoas existiam uma função aqui na terra, e era para proporcionar a salvação por causa dos outros homens. Então eram profetas. Você vê Abraão, por exemplo, que foi escolhido o pai da fé, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então existem figuras que Deus elege para proporcionar salvação para o mundo inteiro. Então não existe essa particularidade de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas existem pessoas que Deus levanta para que essas pessoas venham a ser figuras estratégicas no plano de salvação de Deus. E existem pessoas que são rejeitadas não porque nasceram sem chance, porque negaram a chance que Deus deu, lúcido, consciente, deliberadamente, convencidos pela verdade, e de uma forma indireta disseram que aquilo é mentira. Então o convite está aberto para mim, para você que está aqui nesta manhã diante da palavra de Deus. Nós podemos seguir a Jesus, e não só seguir a Jesus fisicamente, mas seguir a Jesus. O convite do banquete da graça de Deus é para todos, segundo os moldes e o critério que Jesus estabeleceu para cada um de nós. A primeira coisa que eu queria dizer relacionado a isso é: quem quiser vir após mim. Então não adianta a gente querer passar na frente de Jesus.
é após mim. Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. Quantas pessoas na caminhada, porque é dia após dia, nossa caminhada acaba desistindo, acaba se afastando, porque quer andar na frente, porque não consegue esperar. E há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo, de nós saltarmos de alegria, há tempo de chorar. E às vezes, por conta da falta de paciência, a gente acaba passando à frente do nosso Senhor, ou então ficando para trás. E o convite de Jesus é que nós venhamos andar com Ele juntos, ombro a ombro, lado a lado, tomarmos o jugo. Então, não podemos querer passar o carro nas frentes dos bois. O homem pode fazer planos, mas quem dirige os nossos passos é o Senhor. Primeira coisa, para seguirmos a Jesus, nós temos que andar com Ele. A primeira coisa, para seguirmos a Jesus, nós temos que aprender a esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Gente que não consegue esperar, gente que não consegue lidar com o tempo, não vai conseguir de fato a cumprir com esse convite de Jesus segundo os seus critérios. A gente pode estar até no ambiente fisicamente, mas o coração está distante. Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. O reino de Deus, ele acontece dentro dos nossos corações. E seguir a Jesus não é simplesmente a gente levantar cedo e vir congregar no dia de domingo, também é isso, mas é a gente vir atrás dos feitos de Cristo, nos reunirmos como congregação, mas trazermos o nosso coração e estarmos em comunhão com Ele, e discernirmos e ouvirmos a voz do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava indo para Betínia, o Espírito Santo interviu e direcionou ele para que ele fosse para a Macedônia. E através dessa obediência de Paulo é que nós temos acesso à maioria das cartas que ele escreveu para essas igrejas, por essa mudança de roteiro de Deus. Então nós temos que estar sensível à voz do Espírito de Deus, não passar na frente de Jesus, não ficar para trás, aprender a esperar, porque às vezes Deus fica em silêncio, às vezes Deus se oculta. Você lembra daquela passagem onde Jairo foi atrás de Jesus para ressuscitar sua filha? E aí Jesus para e vai atender a mulher do fluxo de sangue? Então às vezes Jesus para, às vezes Jesus começa, às vezes Jesus para, e tem gente que não tem paciência, joga tudo para o alto, e começa a fazer as coisas segundo a sua própria cabeça. E não dá para seguir Jesus assim. Não dá para a gente querer que Jesus nos segue. Nós temos que seguir a Jesus e de acordo com aquilo que Ele tem para cada um de nós. Que a gente venha ter paciência e que a gente venha ser sensível ao Espírito Santo, saber qual é a vontade dele para as nossas vidas, porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, disse Jesus. A segunda coisa que a gente aprende aqui nessa passagem para a gente seguir a Jesus, ele diz o seguinte, que se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Não existe caminhada com Jesus sem renúncia. Não existe caminhada com Jesus sem negação. Não existe caminhada com Jesus sem nós remirmos o tempo. Não existe caminhada com Jesus sem que nós venhamos a negar a si mesmo, a abandonar algumas práticas, a deixar os caprichos do nosso coração de lado, porque não tem como nós servirmos a Jesus e a gente não ter tempo para Ele. Lembra daquela parábola que Jesus disse: comprei um campo, comprei 5 juntas de bois, eu vou experimentar, e se escusavam do convite da graça de Deus?
E com nós tem que ser assim também. Não existe uma caminhada ombro a ombro, lado a lado, seguindo a Jesus, se nós não fizermos os cortes, as podas necessárias, renúncias nas nossas vidas. É possível, é preciso abandonar o tempo para termos um tempo de oração. É preciso nós deixarmos, às vezes, de fazer alguma coisa para tirarmos um dia de jejum. É preciso abandonar o celular, o Facebook, o Instagram, para que nós venhamos a dobrar o nosso joelho, para que a gente entre em nosso quarto, fala com o nosso Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto recompensará. Nós precisamos de um tempo para meditar na palavra do Senhor. E a proposta do Evangelho, a palavra de Deus, segundo as Santas Escrituras, é para que nós venhamos a meditar dia e noite, andarmos no Espírito e não andarmos na carne. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Existem pessoas que querem seguir a Jesus, que tem tempo para tudo. Tem tempo para passear, tem tempo para jogar bola, tem tempo para sair, tem tempo para fazer tantas coisas, só não tem tempo para as Escrituras, só não tem tempo para oração, só não tem tempo para comunhão, não tem tempo para congregar. E você pode estar até achando que está seguindo a Jesus, mas Jesus não está com você. É algo para nós termos intimidade, sermos discípulos e nos submetermos à disciplina. Se não tiver renúncia, se não tiver autonegação, se não tiver um compromisso com a obra de Deus, nós não vamos desfrutar da plenitude e das bênçãos da graça do Senhor. Temos tempo para tudo, tempo para andar a cavalo, tempo para sair, tempo para diversão, tempo para família. E para seguir a Jesus tem que deixar pai e mãe, tem que aborrecer filhos, tem que aborrecer a própria vida, senão não é digno dele. Porque me chama Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu vos mando. O Evangelho é o Evangelho de poda, de cortes. Tem que arrancar o braço, tem que arrancar o olho, tem que ter compromisso com o Senhor. Eu não sou David Leonardo, lindinho, bonitinho, queridinho. A palavra de Deus diz que você é mau. Vós que sois maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos. Tem que ter arrependimento, tem que ter renúncia, tem que remir o tempo, tem que andar com Jesus, tem que deixar as práticas, os afazeres e termos tempo para o Senhor. Senão nós não estamos seguindo, estamos ficando para trás e achamos que estamos com Ele, mas Ele não está com a gente. Não estou falando de salvação, não estou falando de ir para o céu, Ele já nos deu isso de graça e de presente. Eu estou falando de vivermos o céu na terra e termos comunhão com Ele e nos submetermos à disciplina dEle. Quem quiser vir após mim, não ande na frente, negue-se a si mesmo. Tem que haver negação. A responsabilidade é tua, a responsabilidade é minha. Não transfira para Deus aquilo que Ele transferiu para você. Quem tem que se negar é você, quem tem que se negar é eu. Temos que andar com responsabilidade diante do Senhor, para que a gente possa provar vida nesta vida. A terceira coisa que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que aprender a tomar a nossa cruz. Note que ele diz tudo isso depois que ele fala: siga-me, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz, aí você vem. Do contrário, você acha que está, mas nunca esteve. Agora, quando a gente pensa em cruz, a maioria das pessoas imagina assim, que a gente deve colocar uma cruz no ombro, sair andando e falar assim: ai Senhor, está tão pesado que eu não estou aguentando mais. O meu câncer é a minha cruz, que Deus colocou para eu carregar. Tem até uma ilustraçãozinha, um vídeo na internet, que é uma história, que estava várias pessoas carregando a cruz e um deles começou a reclamar que a cruz estava muito pesada. Acho que você já viu isso. Aí ele foi e cortou um pedaço da cruz, e aí foi cortando, chegou uma hora que tinha um buraco, uma vala, né, para passar, e a cruz dos outros conseguia atravessar. Ele fez da cruz uma ponte, e a dele não cabia, então ele diminuiu a cruz dele, mas ele não conseguiu chegar onde tinha que chegar. E essa ideia da cruz pesada, de carregar um peso, nós temos que sempre olhar o Evangelho e fazer uma síntese de todas as coisas. Existe uma regra da teologia que é interessante, que a gente deve aplicar isso nas nossas vidas, que é a hermenêutica, né? Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você não pode pegar um texto isolado e falar isso sabendo que existem um monte de outros textos que podem dizer outra coisa. Então a Bíblia não se contradiz. Por exemplo, como é que a gente consegue encaixar essa história da cruz pesada andando atrás de Jesus com aquilo que ele disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Onde é que a cruz entra aí? Esse tipo de cruz. Se ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e acharei descanso para as vossas almas, como é que uma cruz pesada entra aí? Se ele diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, será que ele pega os cansados e bota mais peso ainda? A cruz pesada ele já levou, não é essa cruz que ele está dizendo. A cruz tem a ver com morte, a cruz tem a ver com sepultamento. Existem áreas das nossas vidas que tem que ser crucificada. Nós temos que crucificar o nosso eu para o mundo. O pecado não pode sobressair nas nossas vidas. Não existe espaço para aquilo que mata em nós, nós temos que matar. Não dá para seguir a Jesus com ódio no coração. Não dá para seguir a Jesus com lascívia no coração. Não dá para seguir a Jesus com vingança no coração. Mata isso, crucifica isso. Não dá para seguir a Jesus inclinando o coração para pornografia, para prostituição. Não dá para ser discípulo de Cristo e ser discípulo da Andressa Urach. Não dá. Para seguir a Jesus tem que ter uma vida em santidade. Nós temos que crucificar a vida que nos mata, para que nós venhamos a provar da vida e a verdadeira vida que Ele tem para nós. Tem que ter renúncia e tem que ter a crucificação do pecado. E não adianta dizer: Deus entende, Ele vai trabalhar na minha vida. Ele não entende. Se hoje ouvires a voz do teu Senhor, não endureçais o vosso coração. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, e crede no Evangelho. É palavra da vida, é palavra do Senhor. Evangelho sem cruz, evangelho sem renúncia, evangelho açucarado, não é palavra de Deus. Me desculpa, meus irmãos. Eu já falei várias vezes que se eu quisesse juntar a multidão de gente, não era essa a mensagem. A mensagem é dura, mas é a palavra do Senhor. Se a cruz não for erguida em nossos corações, você acha que está, mas não está. Você acha que está com Ele, mas Ele não tem comunhão com você. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. Os homens estão debaixo da ira de Deus. Deus não compactua com o pecado. E a cruz da eternidade foi erguida, nós cremos.
Mas para termos comunhão com Jesus nessa vida, nós temos que crucificar aquilo que nos mata. E a responsabilidade é tua. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele não vai carregar a sua cruz por você. É você que tem que fazer os cortes. É você que tem que matar a antivida no seu coração. Ah, mas eu tive um trauma na minha infância. Eu fui abusada pelo meu pai. Ah, eu tive um trauma na minha infância. Meu pai bateu muito em mim. Eu vou procurar um psicanalista. Eu vou procurar um psicólogo. O remédio é o mesmo. Sem firula. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele não filosofa. Qualquer que seja o problema da raça humana, qualquer que seja o pecado, qualquer que seja o trauma, ele veio apresentar ao Pai, nos trazer amizade. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É palavra de Deus, é palavra da vida para mim e para você, aos discípulos e toda a multidão. Não adianta. É o mesmo remédio para qualquer ser humano. Tem que ter negação, tem que ter renúncia e tem que crucificar o mal que habita em você. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quer seguir a Jesus ou quer desistir? É com vocês. Ou quer se auto-enganar? Vamos congregar no domingo seguindo a Jesus, com o coração lá do outro lado. Não se engane, irmão. Não estou interessado no dinheiro de ninguém. Vocês me conhecem. Eu tenho um compromisso com a verdade. Começa hoje. Ah, mas eu já me converti. Sou um eleito de Deus, salvo por Jesus. Dia após dia. Está escrito no Evangelho de Lucas. É diário. É atualização todos os dias. É um exercício diário. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Paulo dizia que ele tomava cuidado para não ser desqualificado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Começa de novo. Mas tem que começar. Seguir a Jesus não é separar 2h30 do domingo e vir no culto e cantar para Ele e fazer alguma média de caridade para dizer que é bondoso e piedoso por aí, ajudar uma ONG, alguém que está caído, ou trazer um dinheiro aqui que você chama de dízimo, ou seja lá o que. Seguir a Jesus é o todo da nossa vida, é o todo da nossa alma, é uma entrega de todo o coração e se submeter à disciplina. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Está cheio de discípulos do Paraguai, está cheio de Denolex. Parece, mas não é. Mascarados, hipócritas. Deus sonda a interioridade do seu coração. Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Esse é o Evangelho. Rasga daí e rasga daqui. Mas é palavra de Deus para mim e para você. Se tiver que endireitar as nossas veredas, seja daí ou seja daqui, o Evangelho está sendo anunciado. Tem que haver cortes, tem que haver poda, tem que haver renúncia nas nossas almas, nas nossas vidas. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aí nós podemos seguir. E ele conclui dizendo o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adianta não se negar às pessoas? Ele diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, renunciar por amor de mim, será salvo por ele. Acha lá.
Se nós quisermos ser o Salvador das nossas vidas, Ele não é o Salvador para nós. Só contextualizando o que Jesus disse para os nossos dias hoje, quando Ele falou isso, a vida ainda não tinha sido manifesta. Então os discípulos estavam caminhando, ouvindo o Evangelho. O Jesus aqui ainda não é o crucificado. Lembra que Ele falou para os discípulos? Porque eu vivo, vós também vivereis. Isso Ele indo embora. Na carta aos Efésios, Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida em seu nome. Hoje, nós, eu não estou querendo adaptar a palavra de Deus, eu não sou o Ed René, dizendo que tem que mudar a palavra de Deus, mas ela tem que ser contextualizada e transportada para nós. Ninguém aqui mais, crendo em Cristo, recebendo a vida já de arrancada, o Cristo ressurreto morando dentro de nós, corre o risco de ir para o inferno. Naquela época ainda, eles não tinham a salvação, a vida não tinha se manifestado. Então, vocês que andam atrás dos seus próprios prazeres, preocupados com o trabalho, e a mídia andante falando, ensinando, e vocês não querem seguir a Cristo, e querem seguir a si mesmo, vocês protegem as vossas vidas com o celeiro cheio, se apegando em dinheiro, vocês vão perder, porque se fizeram salvador de si mesmo. E quem perder, abandonar, renunciar, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, vai encontrar a vida. Nós somos do grupo que já encontramos. Agora, nunca mais Jesus sai do meu coração e nem do seu. A vida eterna, a qualidade de vida já habita em nós, porque Deus mora dentro de nós e o penhor do Espírito Santo está aqui em nós, a cada um que creu. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, mas quem creu recebe essa garantia. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu não perco vida, mas eu posso perder a qualidade da vida eterna em mim, que foi manifestada. Eu posso pegar a vida eterna e começar a andar na contramão das propostas de Jesus, na anticrucificação, na antirrenúncia, e em sendo alguém alcançado pela graça de Deus, se eu andar em caminhos tortuosos, em caminhos de pagão, em caminhos da carne, o que me sobra é a disciplina do Senhor. É muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Se nós fizermos essa viagem ao contrário, nós somos daqueles que recebemos a vida no começo, entendo vida, eu me dispor a vir após Ele, negar o meu si mesmo e tomar a minha cruz, o que vai acontecer é que essa vida se dilata dentro de mim, cresce dentro de mim, a eternidade de Deus se manifesta em meu coração, e a promessa de Cristo é vida em abundância em meio ao seu povo. Porque eu vivo, vós também vivereis. Muitas promessas não se cumprem, porque são condicionais. As pessoas olham para aquilo que a soberania de Deus prometeu que ia fazer, mas ficam prostrados no deserto, porque não vão de encontro com a terra prometida, porque são murmuradores, porque andam na obra da carne, porque passam na frente, porque não tem a cruz, porque não tem negação, e vivem uma vida raquítica, achando que seguem o Cristo, mas o coração está distante. Mas é possível mudar agora. Aproveita que Deus está falando e é Deus mesmo. Aproveita que o Espírito está soprando. O duro é quando Deus parar de falar e aí o caminho é o cativeiro. Enquanto Deus está falando, nós podemos mudar o nosso coração. Todos aqui, a nossa história pode ser mudada. A sua vida pode ser transformada.
a minha vida pode ser transformada. Que nós venhamos a começar agora, já neste minuto, confessar os nossos pecados, chamar à luz, não andarmos no caminho da insensatez e provarmos vida em seu nome. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, e provaremos vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.